Oi, hoje vamos revisar os animais que estudamos em ciências. É só prestar atenção, e você vai lembrar de tudo rapidinho. Vamos começar. Os animais vertebrados são aqueles que têm ossos, como o crânio e a coluna vertebral. Esses ossos formam o esqueleto, que ajuda a sustentar o corpo, proteger os órgãos e permitir os movimentos. Os seres humanos, os peixes, as aves, os sapos, os gatos e os cavalos são exemplos de animais vertebrados. Os peixes vivem na água, respiram por brânquias e nadam usando nadadeiras. O corpo deles é geralmente coberto por escamas. Os anfíbios, como os sapos e as pererecas, vivem parte da vida na água e parte em terra firme. Quando são filhotes, respiram por brânquias, depois respiram por pulmões e também pela pele. Os répteis têm o corpo coberto por escamas ou por carapaças duras. Eles respiram por pulmões e podem rastejar, andar ou nadar. Alguns exemplos de répteis são a sucuri, o jabuti e o jacaré. As aves têm o corpo coberto por penas, bico no lugar de dentes, e a maioria delas sabe voar. Elas respiram por pulmões e se alimentam usando o bico. Algumas comem plantas, outras animais, e algumas comem os dois. Os mamíferos, como os gatos, as onças, os porcos e os seres humanos, mamam leite quando são filhotes. O corpo deles geralmente é coberto por pelos, que ajudam a proteger e manter a temperatura. Todos os mamíferos respiram por pulmões. Alguns andam e correm, outros nadam, e outros até voam, como os morcegos. Agora vamos falar dos animais invertebrados. Eles são aqueles que não têm ossos no corpo. Muitos têm o corpo mole ou usam conchas para se proteger. O caranguejo eremita, por exemplo, usa conchas vazias que encontra na praia para proteger seu corpo. Entre os invertebrados terrestres, encontramos as formigas, os besouros, as minhocas, os carrapatos, os grilos, as aranhas e os piolhos. Alguns andam, outros rastejam, outros saltam e outros voam. Alguns são tão pequenos que só conseguimos ver com a ajuda de um microscópio. As abelhas, as formigas e os cupins são chamados de insetos sociais, pois vivem em grupos organizados, onde cada um tem uma função. Esses grupos se chamam sociedades. Em uma colmeia, por exemplo, podem viver milhares de abelhas. Os invertebrados aquáticos vivem em ambientes com água, como rios, lagos e mares. Alguns exemplos são os camarões, os caramujos, os polvos e as anêmonas do mar. O polvo tem tentáculos com ventosas que o ajudam a se mover e capturar alimentos. As esponjas e as anêmonas vivem fixas e se alimentam filtrando a água. Alguns invertebrados são muito importantes para o ambiente. As minhocas e os besouros ajudam a deixar o solo mais rico para as plantas crescerem. As abelhas e as borboletas ajudam na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Mas também existem invertebrados que causam problemas. Eles são chamados de parasitas, porque vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo e causam prejuízos à saúde. Pulgas, piolhos, carrapatos e lombrigas são alguns exemplos. Eles podem transmitir doenças ou causar coceiras e feridas. Um dos invertebrados mais perigosos é o mosquito Aedes aegypti. Ele é o transmissor da dengue, da febre amarela da zika e da chikungunya. O macho se alimenta de frutas, mas a fêmea precisa de sangue para amadurecer os ovos. Esses ovos são colocados em lugares com água limpa parada. Por isso, é importante eliminar recipientes com água parada e manter tudo bem tampado para evitar a reprodução do mosquito. Por fim, uma dúvida comum. O polvo e o camarão da Malásia são invertebrados aquáticos, mas eles não vivem no mesmo ambiente. O camarão da Malásia vive em água doce, como rios e lagos, enquanto o polvo vive em água salgada, como mares e oceanos. Pronto! Agora que você já relembrou tudo sobre os animais vertebrados e invertebrados, é só descansar, tomar uma água e arrasar na prova. Até a próxima!